noite, meus irmãos, graça e paz. Que privilégio é estarmos como igreja cultuando ao nome do Senhor, nos preparando para participarmos da Santa Ceia, que Ele mesmo nos ensinou que a gente assim fizesse. Vamos orar a Deus nesses instantes, vamos preparar os nossos corações para que a gente escute a palavra de Deus nesta noite, para que a gente celebre o nome de nosso Senhor Jesus. Foi o amor que pagou com sua própria vida, pecado e dor carregou e ao mundo trouxe a esperança. Foi o sangue de Jesus que me lavou, foi o sangue que por mim derramou, se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. Salvador Santo, morto em meu lugar, o Cordeiro, o grande eu sou, que tira o meu pecado. O sangue de Jesus que me lavou, foi o sangue que por mim derramou, se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. A palavra agora está com o presbítero Alexander. Muito boa noite, amados irmãos, graça e paz a todos. É uma alegria, na verdade, estarmos reunidos de forma presencial, né? Depois de um bom tempo afastados, né? E ainda hoje eu falava de manhã na congregação de Charqueada sobre isso, como é bom estar reunido com os irmãos na comunhão. E eu ainda falava que por mais que nós transmitimos os cultos online, como nós temos feito a cada domingo, nós precisamos entender, irmãos, que nada substitui a comunhão com os irmãos. Evidentemente que Deus, graças a Deus, nos concedeu as mídias sociais, nos concedeu a internet, graças a Deus por isso, que é um meio também que nós precisamos utilizar para alcançar as pessoas. Mas tenham em mente, irmãos, que nada substitui a comunhão do corpo de Cristo. Por isso nós estamos aqui essa noite, onde nós vamos participar como povo de Deus da ceia do Senhor. Eu queria convidar os irmãos para nós orarmos uma oração. Vamos agradecer a Deus por este momento, estarmos aqui, agradecer a Deus pelas suas misericórdias. Vamos orar, irmãos. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos por estarmos aqui na tua casa, Pai. Muito obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã que se faz aqui presente essa noite, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, perdoe as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros, Pai. O Senhor pode estar abençoando também aqueles irmãos que não puderam estar aqui neste momento, Pai. Abençoe a todos nós possamos nesta noite
te adorar, te louvar, engrandecer o teu nome, Pai. Muito obrigado pelo alimento que o Senhor tem colocado em nossas mesas. Muito obrigado pela tua graça, pelo livramento. Graças a Deus nós estamos aqui firmes, fortes no Senhor, Pai. Graças te damos por tudo. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos. Amém. Irmãos, queria convidar os irmãos para abrir suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, lá no capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 6 até o 10. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 a 10. Assim diz a palavra de Deus. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Paulo escreve aqui então aos Coríntios, a igreja de Corinto. Paulo considera que quando estamos no corpo, nós só podemos alcançar a Deus através da nossa fé, né? E Paulo não especula aqui, não fala aqui sobre a maneira ou o tempo que continuaremos a viver nesse corpo, né? Ou se nós vamos morrer logo e vamos deixar esse corpo. Mas nós, e ele fala aqui, Paulo, nós podemos, irmãos, determinar como nós iremos viver, né? Que nós vamos viver para agradar ao Senhor. Nós precisamos viver para agradar ao Senhor, né? E aí então, final do versículo, no 10 ali, Deus então, perante o tribunal, né, vai avaliar a vida e o ministério dos seus filhos, né? Recompensando os que agirem com fidelidade, né? Então que nós permanecemos fiéis até o dia que nós partirmos, né? Até o dia que nós se encontrarmos, morarmos juntamente com Cristo. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos entender que nós somos salvos para servir. Por isso nós somos salvos, para servir a Deus. Então que nós possamos aguardar, né, enquanto Jesus não volta, né, que nós possamos se encontrar fiéis, que nós possamos se encontrar obedientes, dedicados à obra de Deus. Irmãos, enquanto a equipe de louvor nós vamos cantar alguns hinos e canções. Aqueles irmãos que estão no templo, que quiserem ofertar à casa do Senhor, fiquem à vontade nesse momento. E nós vamos então louvar o nosso Deus em nome de Jesus. Cantaremos agora o hino 334 do Inário Novo Cântico à Conversão. Em seguir eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu, o seu sangue verteu e salvou este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meu
meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Já ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe Cristo Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Que ditoso então foi ao meu coração conhecer o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz e salvar este pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Vou pedir para que os irmãos que estão aqui no templo, aqueles que puderem se colocarem de pé nesse momento. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. Abala a terra com sua voz, diante dele o adoramos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. Abala a terra com sua voz, diante dele o adoramos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz,
sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor, és Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o seu nome é. Erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor, és Tu.
Senhor, digno és do meu louvor, só tu és, todos dirão que és tu, sim és tu. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós com tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós com tua graça e favor. Ó Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor tem cuidado de todos nós. Nós sabemos, Pai, que se não fosse a tua graça, se não fosse o teu amor, nenhum de nós estaria aqui hoje, Pai, na tua casa, assistindo esse culto, para te render louvor, Pai. Obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua proteção, mas sobretudo pela salvação que o Senhor nos providenciou antes da fundação do mundo, através de Cristo Jesus, para nos salvar. Nós cremos, Pai, no teu amor por nós. Esteja conosco no restante deste culto. Fale aos nossos corações, que a tua palavra penetre no mais profundo do nosso ser, Pai. Que saiamos daqui diferentes, transformados por ti, mais parecidos com Cristo, para a tua honra e glória. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. A palavra agora está com o nosso pastor, o reverendo João Carlos. Boa noite, meus amados irmãos. Saúdo todos na bendita paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Irmãos, é com muita alegria que a gente está aqui essa noite, agora de portas abertas novamente. Graças a Deus que nós fomos aí contemplados, né, com o decreto de poder abrir, né, entendendo que a igreja é um local essencial, é necessário. Ela faz uma grande importância na vida das pessoas, dos irmãos, dos perdidos. E já existe uma pesquisa, meus amados irmãos, e você que está me assistindo, que quando passar a pandemia, nós vamos ter uma epidemia de pessoas com problemas psicológicos, né? Esse período grande que muitos ficaram em casa, isolados, ter grande dificuldade de voltar à sociedade e ter a vida e conviver normalmente. Então, diz alguns homens que trabalham aí com a mente e fizeram já algumas estatísticas, algumas pesquisas, e isso é bem provável que vá acontecer. Então é importante que a gente, quando tem oportunidade, comecemos a viver em comunidade, né? Você que está hoje aqui na igreja, não perca as oportunidades de estar em público, de estar com os irmãos, tendo as restrições, né, irmãos? Tendo as restrições. Hoje nós estivemos lá na congregação e eu e o Alessander fomos até lá e eu fiquei muito impressionado. Nós tínhamos até visitante hoje lá, né? Então você percebe que a igreja, né, ela é essencial. As pessoas, quando têm a oportunidade, elas vão, mesmo em meio a todo esse perigo, esse problema. E Charqueadas está com bandeira vermelha, então a coisa está bem difícil lá, mas não está proibido de fazermos cultos.
Então, meus irmãos, eu vou chamar os presbíteros para vir à frente. Nós vamos ter esse momento aqui de ceia do Senhor. Eu vou, acho que, ministrar aqui da frente, irmãos, fica mais fácil. E aí os presbíteros ficam aqui do meu lado. E os irmãos que estão no templo vão abrindo as suas Bíblias. Vamos ficando de pé e abrindo as Bíblias lá em Mateus. Tem que ficar mais para cá, irmãos. Mais aí. Mais pra frente. Aí. Vão aparecer bem na câmera aí. Então, os irmãos que têm as suas Bíblias, vamos abrir lá em Mateus, o capítulo 26. Mateus, o capítulo 26. E o versículo 26 em diante. Mateus, capítulo 26 e o versículo 26 em diante, diz assim, queridos. Eu vou ler, os irmãos só acompanham nas suas Bíblias. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que dessa hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Irmãos, texto bem conhecido dos amados irmãos, momento que Jesus estaria em comunhão com seus discípulos, e ele aqui então vai dar uma ordem, um mandamento, que nós acreditamos e cremos que é um sacramento de Jesus para os discípulos e para a sua igreja, para que eles tivessem consciência, como nós temos que ter, e isso tem que fazer um efeito no nosso coração, que é através do sacrifício dele, a entrega dele, que essa nova aliança acontece. E ele então se coloca como o próprio sacrifício aqui, sendo o pão simbolizando, a sua carne, e o vinho, nós aqui, o suco de uva, simbolizando o seu sangue. E ele diz que será derramado em favor de muitos, em favor de muitos. Cristo não fala que é em favor de todos. Isso há pano para manga para discutir sobre esse assunto que não tem fim, mas é as palavras do próprio Senhor Jesus, porque nem todos querem. Está perto, a oportunidade é para todos. Então, meus queridos e meus amados, nós que estamos aqui, e como eu já falei para os irmãos, torno a repetir, para o judeu só senta na mesa quem tem intimidade, tem comunhão. Escravo, empregado, não sentava na mesa. Para nós é interpretado da seguinte maneira: quem é filho, vem à mesa, se assenta à mesa, come à mesa, tem comunhão, tem intimidade. Então, os que estão preparados, vieram preparados, você não tem problema de fazer parte de uma outra denominação. A ceia do Senhor não é da nossa igreja. E o apóstolo Paulo mesmo disse: examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo e coma do pão e beba do suco ou do vinho para a glória do Senhor. Então, meus amados, os presbíteros vão distribuir o pão e você pegue a porção e espere para que todos nós possamos comer juntos. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo
tuas mãos, Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida reentregou, meu Senhor, humilhado foi. Glória a Deus, meus amados irmãos. Então vamos comer todos juntos do corpo de Cristo. Bondoso Deus, nosso querido Pai Eterno, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, especialmente aqui na tua casa, juntamente com os irmãos. E eu te agradeço muito isso, Senhor. Nesse momento eu quero que o Senhor nos ajude, como sempre tem ajudado, e que leve a gente em paz para casa quando terminar o culto, meu Deus. Tudo isso que eu te peço, te agradeço em nome do Filho amado de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, irmãos. O texto diz: semelhante modo, Jesus tomou um cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. Então, os irmãos serviram o pão, que simboliza o corpo, vão servir agora o suco, que simboliza o sangue. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida reentregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Glória a Deus, amados irmãos. Vamos então participar todos juntos do sangue de Cristo. Pai amado, Pai querido, queremos nesse momento, Senhor, te agradecer pelas nossas vidas, Senhor, pelas vidas de nossos familiares, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, perante a Tua presença, Senhor. Esse é um momento importante, Senhor, de nós revermos os nossos pecados, as nossas ofensas, Senhor.
É o momento de refletirmos tudo o que o Senhor fez por nós na cruz, Senhor. Queremos te agradecer pelo dia de hoje, Senhor, e que o Senhor permita cada vez mais a gente possa estar em comunhão com os irmãos, Senhor. Te agradecemos por tudo que tem feito por nós. Em nome de Jesus. Glória a Deus, então, meus amados. Pode se assentar os irmãos. Então, meus irmãos, como abriu o nosso, o decreto aí nos abençoou com a abertura das reuniões públicas, então nós já vamos colocar em prática aquilo que nós tínhamos planejado antes da primeira vez que tivemos que parar com os cultos. Então, o nosso curso, intensivo de discipulado vai acontecer no sábado agora que vem. Então, os irmãos que querem se batizar, ser recebido na igreja, é uma oportunidade que você tem. Vai ser usada essa revista aí, e o horário é muito tranquilo, irmão, é das 2 às 14, até às 19 horas, em média. Pode terminar até mais cedo ou um pouquinho mais tarde, mas será esse horário. Então nós vamos dedicar uma tarde inteira com aqueles que querem ser batizados, ser recebidos na igreja. É importante porque é um apanhado de aulas ou o curso vai dar para a pessoa conhecimento em vários aspectos. Então, essas classes que serão ministradas por mim e pelos presbíteros traz um conhecimento geral para os irmãos. Então, isso é muito importante, principalmente quem chega novo na igreja, para não achar que nós estamos colocando ele numa fria, Não me falaram sobre isso. Essa questão aqui que eu falei sobre a Santa Ceia é tratado no curso, As 4 interpretações da Santa Ceia. Você vai saber por que uma igreja faz de um jeito, por que uma igreja faz do outro, da onde eles pegam base para isso, e isso está aí no curso. Então nós teremos praticamente 13 aulas, isso será dado nesse período. Tem cafezinho, tem tempo de intervalo, pode perguntar. E nós íamos fazer todo o curso online, gravamos algumas aulas, mas não gravamos todas. Talvez nesse dia todas as aulas serão gravadas, e então nós já temos o curso praticamente todo já pronto, para depois as pessoas que quiserem fazer online podem fazer. Mas é uma oportunidade. Tem que dar um nome, irmãos? Porque no final do curso é entregue um certificado para a pessoa que realmente concluiu o curso. E isso depois dá a oportunidade para ela, o dia que quiser se membrar na igreja ou ser recebido, ela está habilitada. Então, não é obrigatório, eu tenho que fazer o curso então agora, aí eu tenho que me batizar, eu tenho que ser recebido. Não é essa a intenção. É trazer conhecimento, entendimento, e você fica à vontade, Quem está em risco é a sua vida, não é a minha, nem a dos nossos irmãos da igreja, nem dos líderes, Então, aproveite, meus amados irmãos, para esse momento aí. E quem quiser participar do curso, os irmãos da própria igreja, para nível de conhecimento, pode participar, não tem problema nenhum. Ganha o diploma também, tudo certificado, sem problema algum. Então, o curso agora é no sábado, irmão, à tarde, Vai ser divulgado aí nas redes sociais. É importante dar um nome para o Thalisson. Então vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos. Lá no Evangelho de Marcos, o evangelista Marcos, o capítulo 12. O finalzinho do capítulo 12 vai tratar... Muito obrigado, irmão. Eu vou tomar agora, senão eu vou me esquecer. Vamos ficar de pé aí, queridos, em nome de Jesus? Os irmãos que estão nos assistindo também, aí pela live do Facebook, o curso também é para as pessoas que não estão aqui no tempo e estão online. Podem participar também, podem fazer sem
nenhum problema. Marcos, o capítulo 12, o versículo 41 ao 44, com o título A Oferta da Viúva Pobre. Esse mesmo texto também está lá em Lucas, o capítulo 21, de 1 a 4, mas nós vamos ficar só nesse texto de Marcos. Eu vou ler e os irmãos então só me acompanhem nas suas Bíblias. Diz assim: assentando-se diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, nós te damos graças por essa oportunidade maravilhosa. Graças te damos, ó Deus, por poder estar na tua casa com os nossos amados irmãos. Muito obrigado, Senhor. Nós sabemos que essa concessão, o decreto que tem nos abençoado, isso vem da parte do Senhor, ó Deus, porque nós sabemos que o nosso prefeito basicamente nem frequenta igreja alguma, não tem muita inclinação para a fé cristã, para a fé evangélica, mas o Senhor é o Deus que manda e comanda tudo e a todos. O Senhor, ó Deus, sempre tem uma palavra final. O que o Senhor diz, ninguém pode contrariar, meu Pai. Muito obrigado pelos irmãos que aqui estão no templo, pelos irmãos que estão nos assistindo através dessa live. Deus, muito obrigado pelo dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu, esse sol lindo que raiou. Muito obrigado pelo sustento, pelo alimento, pelo ar, pela água, pela saúde. E queremos aqui orar, ó Deus, pelos irmãos que não podem ou não estão em condições de vir à tua casa. Alguns estão enfermos, estão, ó Deus, com problemas dentro de casa, problemas emocionais, espirituais. Em nome de Jesus, que o Senhor venha libertá-los, curá-los. Deus, estenda a tua mão nessa hora para o teu povo que está, ó Deus, num hospital, está, ó Deus, vivendo essa terrível desgraça de estar contaminado com o coronavírus, meu Pai. Nós sabemos que ninguém está isento, seja o povo cristão e não cristão, mas a tua palavra diz que o nosso dever é orar, o nosso dever é clamar, nosso dever é interceder uns pelos outros. E nós, como igreja do Senhor, oramos, clamamos, abençoamos as nossas autoridades, ó Deus, que tem o poder, meu Pai, concedida pelo Senhor para ajudar o mais necessitado, ajudar, ó Deus, aquele que é mais carente, problemas financeiros. E nós sabemos que muitos perderam os seus empregos, muitos estão perturbados, ó Deus, psicologicamente, precisam de uma assistência. Que o Senhor use a tua igreja, use os nossos irmãos, que o teu Espírito, ó Deus, toque vidas e corações através desta gravação, através dessa live, através dessa transmissão, que a tua palavra, Deus, encontre morada naqueles corações que estão sedentos de ouvir a tua voz. Meu Pai, usa-me como instrumento, usa, Senhor, o coração do teu povo, porque não basta a minha boca falar a tua verdade, se o teu Espírito não agir no coração de quem está escutando. Assim nós oramos e te agradecemos, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Pode se sentar, meus amados irmãos. Irmãos, eu escutei uma história, uma certa vez, de um pregador,
que ele estava num congresso em Angola, num lugar muito pobre, muito necessitado, e era uma campanha, era um congresso de missões, falando sobre a expansão do Evangelho, falando que nós devemos investir, ele e tantos outros pregaram e falaram sobre isso, porque não é porque o local em si é carente, agora nós vamos então deixar de fazer aquilo que Jesus mandou. E ele então, naquela mensagem, logo depois foi então tirada a oferta, né? Foi dito para os irmãos, quem quisesse ofertar, ajudar a obra missionária, e o que espantou ele é que aquela multidão de gente carente, gente simples, eles vieram preparados para ofertar também, mas eles não tinham dinheiro, eles não tinham a moeda em si. O que eles ofertavam? Ele ficou olhando aquilo, diz que ali na frente do púlpito se encheu, tinha alface, tinha couve, tinha banana, tinha animal, tinha tudo que você possa imaginar. Eles traziam e depositavam como oferta aquilo que plantaram, peixe, mas tinha de tudo que você possa imaginar. E ele olhava para aquilo e ficava espantado, com aquela vontade daquele povo, né, quebrantado diante de Deus, querendo ajudar a obra missionária de uma maneira ou de outra. Aí apareceu um jovem diante dele e disse: pastor, eu não tenho nada para ofertar. Literalmente não tenho nada. Eu estou zerado. E naquele local não existia o gasofilácio como existe hoje, como o nosso aqui. Era uma sacola enorme que a pessoa colocava e depositava lá dentro, né? Várias sacolas. E aquele pastor disse para ele assim: meu querido, dá o que você tem de melhor, dá o que você acredita que Deus vai aceitar. Ele parou, pensou e se jogou para dentro do ofertório, entendeu? Daquela sacola. E disse: então, pastor, o que eu tenho é minha vida para entregar para as missões, eu estou me ofertando então nesse momento. E o pastor ficou assim, impressionado com aquela atitude, impressionado. Alguém se ofertando para ser um instrumento usado por Deus. Queridos, esse assunto de oferta é um assunto até difícil de se falar na igreja. Hoje em dia parece que é taxado como pecado, e todo mundo que fala é um mercenário, né? Que é o dinheiro do povo, e aquela conversa vai longe, né, irmãos? Mas o texto que nós aqui lemos, irmãos, é impossível, não tem como, só se você é muito ruim de leitura e tem que fazer uma conjectura, você tem que ir para uma visão mais alegórica para não conseguir entender que está se tratando o texto de dinheiro, de oferta. Mas a ênfase de Jesus no texto não é sobre o dinheiro. Está acontecendo a questão aqui e está falando, sim, sobre os ofertantes e a oferta. Mas a ênfase dele, o que ele dá uma importância mais excessiva, mais profunda, não é pela quantidade. Não é o que está acontecendo do lado de fora, mas é o que está acontecendo do lado de dentro, está entendendo? A todo momento está tratando sobre isso. A todo momento está tratando sobre isso. Então é perigoso nós também entrarmos nessa outra visão perigosa, de começarmos a pegar daqui o texto e dizer assim: ó, irmãos, agora é o momento de nós rapar tudo que tem aqui e lança no ofertório. Não, aí é muito perigoso também. Nós temos que tirar algumas lições aqui, aprender algumas coisas de extrema importância, para não cairmos também numa outra armadilha, no outro extremo, né? Os extremos sempre são perigosos, sempre são perigosos. Mas nós temos que ser fiel às Escrituras. Nós não podemos agora, por causa de covardia, porque alguém faz errado, e tem muita gente que faz errado, então eu não falo mais porque as pessoas fazem as coisas erradas. Não, você fale o que é certo,
seja fiel ao que está acontecendo, e aí interprete, ou receba, ou rejeite, aí a pessoa faz o que quiser com aquilo que foi transmitido. Mas o texto em si nos traz essa direção, irmão. Jesus está tratando então sobre motivação, sobre atitudes, sobre o que está acontecendo dentro do coração das pessoas. E uma coisa que me chama a atenção no texto, irmão, me chama muita atenção no texto, aquilo que é escândalo para nós, para Jesus é uma coisa normal. Porque o texto diz assim: sentado diante do gasofilácio estava Jesus. Então o texto diz que Jesus buscou um lugar e sentou-se e ficou observando. E irmãos, a palavra observar aqui é ser um espectador, é ficar um olhar atento, é ter uma visão clara, é um exame preciso. É assim que Jesus fez. Até aqui, irmãos, está tudo normal, não tem nada de nós arrancarmos coisa divina, revelação, tudo normal. Ele pegou uma cadeira, óbvio, da época, mas pegamos essa cadeira branca aqui, ele se sentou então na frente do gasofilácio e ficou olhando. E irmão, nós temos que... Só isso, se eu fizesse isso hoje, eu estaria preso, irmão, eu estaria morto. No outro dia, eu me mandava embora da igreja. Não tem, o conselho não se reunia nem amanhã, se reunia hoje. Disse, olha, o pastor tem que ser mandado embora da igreja. Por quê? Porque no texto é Jesus, mas o que era escândalo, ou é escândalo para nós, é uma coisa muito normal para Jesus. E interessante que ninguém tirou ele dali. Porque os irmãos bem sabem que o átrio que ele estava aqui era o átrio das mulheres e dos estrangeiros. Existiam várias repartições no templo. E no átrio das mulheres é que ficavam os ofertórios. E os estudiosos, os historiadores, dizem que existiam 13 ofertórios. 13. Então, tinha uma multidão, irmãos. Fila para entrar. Porque as mulheres não passavam daquele átrio. Elas não podiam ir para o salão principal. Ali ficava elas e os estrangeiros. Dali elas não passavam. Para você tentar entender como é que era o ofertório, para você ver que não tinha como ficar escandalizado. Porque o ofertório ele não era uma coisa assim, bota o envelopinho e esconde a oferta. Era assim, ó, vou mostrar para os irmãos aí. Assim era o ofertório. Ele era como uma trombeta, irmãos. Ficava aberto, e debaixo dele tinha o caixote. Então, como ele era de metal, toda moeda que batia no ofertório, todo mundo escutava. Porque vocês sabem, vocês são pessoas inteligentes, que naquele tempo não existia o papel, existia a moeda. E a moeda, existiam 4 tipos de moeda: ouro, prata, bronze e cobre. E o dela é de cobre. Então, conforme o metal era o valor que tinha aquela moeda. Uma moeda de ouro, é óbvio, que valia muito mais do que uma moeda de cobre. Então, o que acontecia? Eles passavam por ali e depositavam. Se eu me sento na frente do ofertório, eu vejo literalmente tudo que é depositado dentro do ofertório. Assim é que estava Jesus. Desta maneira. Irmãos, é importante nós entendermos um pouquinho aqui para você trazer uma clareza para a sua mente, porque a gente vai lendo assim e não consegue talvez compreender a profundidade e atualizar para os nossos tempos. Ser viúva nesse tempo era difícil. Ser viúva pobre piorou a situação. Para você tentar entender, um escravo tinha muito mais facilidade de conseguir dinheiro do que uma viúva. Ninguém dava emprego para a viúva. E acredita-se que ela não tem filho, porque se tivesse filho, quem dava a oferta era o filho, não ela. Então não tinha marido, não tinha filho e é pobre. O que nós podemos observar aqui no texto
é que Lucas não revela isso, mas Marcos revela o tipo de valor que tinha a sua moeda. Porque no grego tu vai encontrar, se fosse estudar só em Lucas, a moeda, as duas moedas é lapton. Mas Marcos, interessante, Marcos, entendendo que os romanos iam ler, ele então faz o câmbio. Ele diz, olha, essas duas lápides valiam um quadrante. E aí tu consegue fazer o cálculo. Se não desse essa observação, não consegue fazer o cálculo. Para você tentar entender, um denário era o trabalho de uma pessoa comum durante o dia. Então, quem trabalhasse sol a sol recebia um denário. Quadrante era 65 vezes menos do que um denário. Agora o cálculo fica fácil para nós sabermos em reais quanto ela deu em dinheiro. Vamos pegar um salário mínimo, R$1.000. Vamos pegar um salário mínimo, R$1.000 por mês. Divide ele por 30. Vai te sobrar R$33 mais ou menos. Vamos pelo mais ou menos que fica mais fácil. Se você pegar R$33 e dividir por 64, você vai ter em média 50 centavos de moeda. Começa por aí, nem existe de papel, de moeda. O que ela tinha nas mãos? 2 moedas de 25 centavos. É isso que ela tinha na mão. Esse é o valor que nós podemos calcular para qualquer lugar, qualquer país. Faz esse cálculo, acabou, você sabe quanto ela tinha na mão em qualquer lugar do mundo. Para nós brasileiros, ela tinha 25 centavos. 2 moedas de 25 centavos, irmãos. Eu não sei se dá para comprar um pedaço ou um pão com 50 centavos. Eu não sei, ainda não fiz, talvez, né, se o padeiro é camarada, eles queriam, tu leva com 50 centavos. Mas era esse o valor que ela tinha na mão hoje, se aparecesse uma viúva pobre para depositar no nosso gasofilácio, esse seria o valor, 25 centavos. E diz o texto então, irmãos, que aquilo que era comum, isso aí era comum acontecer, se tornou algo extraordinário naquele dia. Para os irmãos tentar entender, faltava uma semana para Jesus ser crucificado. Daqui desse texto, uma semana depois ele vai ser crucificado. Mas ele quer trazer um ensinamento para os discípulos. Ele quer mostrar, diz que quando entra aquela viúva e deposita no gasofilácio as 2 moedas, ele chama os discípulos. Assim diz o texto, é só você olhar. Ele chama os discípulos e diz, observa essa viúva. E aí ele começa a dar um ensinamento, irmão. Aí ele começa a dar lições e mostrar para os discípulos o que vale no reino de Deus. O que vale no reino de Deus. Então, irmãos, nós podemos extrair lições também para nós nesse texto. Compreender a magnitude, o ensinamento de Jesus para todos nós. Jesus está nos ensinando aqui que não é quantidade. Não é quantidade. E você vai perceber no decorrer da mensagem agora que isso vai acontecer e ele vai então mostrar para nós o que chamou a atenção de Jesus nas atitudes dessa mulher. E vamos dar um nome então para essa mensagem, não para nós caminharmos e não nos prolongarmos demais, né, irmão? 3 atitudes da viúva que chamou a atenção de Jesus. Primeira dela, querido, coragem. Queridos, essa mulher é corajosa. Por quê? Irmãos, naquela época, como diz o texto, muitos ricos iam depositar suas ofertas. E como é que o rico depositava suas ofertas nesse tempo, querido? O rico, ele trazia um escravo com a bandeja de bronze
e colocava uma quantia grande de moeda dentro da bandeja e dizia para o seu escravo: agora deposita as minhas moedas no gasofilácio. E aí saía moeda de tudo que é tipo, irmão, de grande valor. Então imagina, se o cara queria aparecer, ele pegava um montante de 50 moedas e dizia assim: olha, escravo, devagar, pausadamente, deixa tinir a moeda, tá entendendo? Só na vez do rico era 3 horas para uma oferta. E todo mundo estava acostumado com aquilo, e todo mundo ficava abobado, chamava atenção. Quando chega a vez dessa mulher, irmãos, eu ficaria até com vergonha. Puxava 2 moedas de cobre e lançou dentro do gasofilácio, com a maior naturalidade, com a maior tranquilidade. E isso chama a atenção de Jesus, porque ela não vai se escondendo. O texto não diz que ela se escondeu na multidão e aí estendeu o braço de um jeito bem macetoso e largou as 2 moedas e já se escondeu. Não, ela se apresentou, ele viu que ela era uma mulher conhecida na sociedade como viúva, pobre, pegou as suas moedinhas na maior tranquilidade e deu. Você vai dizer para mim, querido, que você, ou eu, nós, em alguns lugares, não ficamos constrangidos? Às vezes ficamos constrangidos até com a roupa que nós vestimos. Chegamos em alguns lugares, rapaz, eu estou um trapo, porque aqui o pessoal aqui é chique, entendeu? Eu nunca mais venho aqui, eu já estou indo embora, porque o negócio aqui é de alto nível. E aqui é o que está acontecendo, querido. Tinha uma multidão de gente. Não era só Jesus que estava olhando isso, porque tinha que ter pessoas que fiscalizassem e cuidassem. Por quê? Porque como o buraco dava para colocar a mão, se não ficasse cuidando, tem muita gente que em vez de colocar, tirava. Então, não é só Jesus que está observando. Não é só Jesus. Por isso a lição, por isso o ensinamento para os discípulos. Porque o que impressionava os discípulos não era a viúva. Talvez eles olhassem assim: essa coitada aí, pô, que situação essa mulher, que coisa essa mulher. E aí Jesus então pega o ensino e diz: observe, se atente para a coragem dessa mulher. Para a coragem dessa mulher. Está com medo da liderança, com os pomposos, porque os discípulos e o próprio Senhor Jesus não faziam parte da nata, irmão. Não faziam parte do grupo que tinha, ou tinha sustentação, ou tinha... Não, grupo simples. Mas o que estava impressionando certamente os discípulos que iam lá e foram, e era uma coisa normal de acontecer, era isso. Mas ela, corajosamente, com todas as suas dificuldades, como um símbolo de abandonada, e muitos até olhavam como uma amaldiçoada, ela vai lá e deposita as suas moedinhas. Com muito gosto, de cabeça erguida, não se importando o que os outros acham, porque a nossa preocupação é sempre o que os outros vão achar. Muita pessoa tímida e medrosa não é porque não tem capacidade, não é porque não tem condições, não é porque não tem talento, mas é o medo ou a vergonha, e não tem coragem de aparecer e de se apresentar. Aqui na nossa igreja, irmãos, quem se torna líder, ele tem que comer e engolir o seu medo e a sua timidez. Os presbíteros ficam enlouquecidos, que esse é o problema dele. Todos oram,
todos estão tratados da mesma maneira, o cara vai vencer na marra, entendeu? O cara vai vencer no meio do fogo, vai vencer no meio da tribulação. Ele vai... Por quê, queridos? Porque a Bíblia diz, isso é Jesus que falou, é só você ler Apocalipse, leia Apocalipse 21, finalzinho, 21 e o versículo 8. Abra sua Bíblia, o que diz lá o texto, irmãos. Jesus, escrevendo ou pedindo ali para João escrever, diz que o lugar dos covardes está do lado dos impuros, dos feiticeiros, dos idólatras e de todos. Irmão, covardia não pode nos travar, irmão. Essa mulher dá uma lição de coragem para nós. Olha o que diz o texto, Apocalipse 21 e o versículo 8. Os irmãos aqui do templo já abriram, então eu vou ler para os irmãos. Olha só, diz assim o versículo, ó. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Meu irmão amado, nós podemos até, aí é normal, tremer as pernas. Nós podemos até ficar com o estômago meio enrolado. Nós podemos até não dormir uma noite. Mas eu e você, nós não podemos assumir essa postura de covarde. Nós temos que levantar a cabeça. Nós temos que, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio às limitações, mesmo aquilo que as pessoas vão achar, irmãos. E os irmãos sabem, nós não somos aqui da igreja, de umas igrejas aí que dão muita oportunidade, né, nos cultos, mas nossa igreja dá muita oportunidade para quem quer desenvolver o seu ministério, o seu chamado, seja ele na liderança, seja ele na oração. Aqueles que fazem parte dos nossos grupos, basicamente quase todos, eles dirigem reuniões, eles falam em público, eles expressam as suas opiniões, porque, queridos, meus amados irmãos, nós não somos chamados para ficarmos acovardados. Paulo disse para Timóteo, Deus não nos concedeu, Deus não te concedeu um espírito de, a primeira palavra, covardia. Covardia. O que está dentro de ti, o que está dentro de mim, não é um espírito de covardia. Então essa simples viúva nos ensina isso. Nos ensina sobre a coragem. Segunda coisa que chama a atenção, irmão, é a confiança. Meus amados irmãos, essa mulher aqui dá uma aula para todos nós sobre confiança. Presta atenção aqui, irmãos. A partir desse momento, dessa atitude dela de ofertar, ela ficou praticamente zerada. O que era o coerente? Vamos pegar o coerente aqui. Se eu tenho 2 moedas, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma e ficar com a coerência. Metade para Deus e metade para mim. Ela não. Ela disse assim, olha, eu vou dar tudo e eu vou confiar na providência, no amor, na graça, na misericórdia de Deus. Porque o ir ao templo, naquele momento, e é para nós nos dias de hoje, é ir para a casa de quem? De Deus. E os irmãos sabem que no Antigo Testamento dizia o seguinte, o próprio Deus disse isso, ninguém venha na minha presença de mãos vazias. Não diz uma vez só, várias vezes.
Essa mulher está cumprindo as Escrituras e está confiando que vai acontecer alguma coisa depois. E é muito interessante, irmãos, que Jesus aqui não faz aquilo que nós, às vezes, emocionalmente, desconfiando de Deus, fazemos. Minha irmã, meu irmão, para que tudo isso? Vai faltar amanhã. Ela não teve medo disso, irmão. Ela não teve medo disso. Ela acreditou, ela confiou, ela tinha plena certeza que Deus iria fazer alguma coisa naquela situação. Agora aqui é que entra o divino. Presta atenção agora no texto. Aqui é que entra Jesus se mostrando que Ele é Deus e é onisciente. Até então, tudo normal, irmão. Qualquer um conseguia fazer o que Jesus estava fazendo ali. A partir de agora, já mostra que Ele é Deus. Como é que Jesus sabia que era só 2 moedas que ela tinha? Como é que Jesus sabia que os ricos estavam dando aquilo que sobrava? Aqui mostra o quanto Ele é Deus, porque Ele sabe do que está presente, do que está claro, mas sabe o oculto. Porque Ele diz para os discípulos assim: olha, ela deu tudo, ela não tem mais nada. E esses outros aí estão dando o que sobra. Eles estão dando o que é resto. Eles estão dando o que não é prioridade. E irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos, com muita sinceridade e com muita verdade. Nós temos mais a cara dos outros do que dessa mulher. Muito mais. Eu vou dizer para os irmãos, eu não sei se eu teria coragem de pegar todo o meu salário do mês e depositar tudo. Eu não sei se eu teria coragem disso. E eu não acredito que os irmãos também sejam tão espirituais e tenham essa mesma fé. Eu não acredito. Essa mulher não teve dificuldade, irmãos. Aí diz assim: mas é pouco, mas era tudo. Não era o resto. E você sabe o que é resto, né, irmão? Vamos pegar aqui uma coisa bem prática. Quando você chega em casa, eu pergunto para sua mãe, eu pergunto para sua esposa, está com uma fome que está virado num animal, virado num cão de fome, né? Aí pergunta para a esposa ou para a mãe, diz: mãe, tem alguma coisa para comer? Tem o resto de ontem, entendeu? Aí você sabe que o que era bom foi comido, só sobrou o que ninguém quis, entendeu? Sobrou o resto. Mas a fome é tão grande que vai o resto também, entendeu? Mas não é bem aquilo que tu queria. Tu queria o que era bom. O resto, irmãos, é o resto. Não importa a quantidade, mas é resto. Muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. Jesus sabe, lá no íntimo, meu e teu, o que é prioridade e o que não é prioridade. Jesus sabe se eu estou fazendo isso porque confio ou é simplesmente constrangimento. Jesus sabe. Essa mulher confiou. Ela acreditou. Como ia acontecer tudo contra ela, tudo, a sociedade contra ela, a situação contra ela, mas ela confiou. Eu estou na casa do Pai, eu estou ofertando para o Pai, e Ele é o Deus da providência e vai me conceder, não sei como. Não diz o texto que ela saiu depois a mendigar, não diz o texto que ela morreu de fome, não diz. Jesus não tocou nesse assunto e certamente isso não aconteceu. Confiança, irmão. Coragem. Confiança. E eu quero encerrar. Espontaneidade. Irmãos, nós confundimos algumas coisas até dentro da igreja.
Alguns não acreditam praticamente em nada, né? Mas para quem acredita, para quem crê e para quem é fiel, dízimo, ao nosso ver, é devolver a Deus. Então, é uma obrigação. Oferta é uma coisa o quê? Voluntária. Você dá se quer. Você dá quanto quer. Essa mulher não estava dizimando, ela estava ofertando. Ela saiu da sua casa com as suas próprias perninhas, caminhou até o templo, teve a coragem de ficar numa fila com gente com muita polpa. Ela foi ali diante do altar, diante do gasofilácio, e depositou voluntariamente. Não tinha pressão, muito pelo contrário. Ela poderia ir para o templo pedir, porque era uma necessitada. Ela tinha dificuldades. E todo mundo sabia que ela era viúva e era pobre. Se fizesse isso, certamente não estava errado, certamente iria para uma outra ala para suprir suas necessidades. Mas ela fez isso voluntariamente. Nenhuma pressão social. Nada. Decoração. E é isso que chama a atenção de Jesus. Porque muitas das vezes, irmão, nós fizemos só para que o outro diga alguma coisa. É o que aconteceu com os ricos. Às vezes nós fizemos por causa de uma questão de obrigação, de constrangimento. Aí eu sou líder da igreja, eu tenho que fazer. Querido, a Bíblia é clara. Se as coisas não forem feitas voluntariamente, com alegria, Deus não recebe. Se nós fizemos por soberba, porque eu quero apresentar para o outro, a tua oferta está focando o outro, não está focando Deus. Essa mulher estava consciente, tranquila, fez as coisas, irmãos, com o coração em paz, tranquilo. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós temos muito que aprender com essa mulher aqui, irmão. Muito aprender com essa mulher aqui. Uma oferta voluntária. E Jesus extrapola. Ele diz que os 13 gasofilácios, cheio, abarrotado até a boca, tinha dinheiro que iria transbordar, deram menos do que essa mulher. Por quê? Porque ele focou o quê? O lado de dentro. Não é a oferta, irmão. Não é isso que mexe ou que chama a atenção de Deus. É o que está no teu coração. Temos vários exemplos de oferta na Bíblia. Diz que Caim e Abel deram oferta. Mas o texto diz assim, que Deus rejeitou Caim e aceitou Abel e sua oferta. Ó, viu? Então não é simplesmente, queridos, e aqui nós temos que tomar muito cuidado para não cair nessa armadilha de achar que é só sobre isso que Jesus está tratando. Também é sobre isso, mas você pode ofertar coisas importantes na sua vida, meu amado irmão. O que nós oferecemos para Deus de tempo, irmãos? É o resto ou é o mais precioso? Qual é o horário que você está melhor e mais ativo? Que você capta tudo? Esse é o horário que nós deveríamos dedicar para Deus. Às vezes nós dedicamos, irmãos, a ler a Bíblia, que já estamos até babando em cima dela, e vai um pouquinho mais e pof, vai cair com a cabeça da Bíblia. Mas, irmão, isso que oferta, que tempo que está ofertando para Deus, irmão? A Bíblia se tornou para ti o remédio para a insônia, só pode, porque você dorme em cima dela, baba em cima dela, o que é isso? Qual é o tempo que eu estou ofertando, irmão? Qual é o serviço que eu estou ofertando?
Irmãos, Jesus está analisando isso, está observando. O texto é claro para dizer para nós, ele estava observando. E ele observa. E ele sonda corações. E é aí que nós vimos às vezes alguns se destacarem dos outros. Uns fracos, limitados, tudo torto, falam tudo errado, e Deus coloca lá na frente e o cara cheio de habilidade lá atrás. Porque a intenção do coração fala mais alto do que dinheiro, do que habilidade, do que tudo que nós possamos imaginar. Então, meus amados irmãos, não é questão de dinheiro aqui. Se Jesus estava tratando de dinheiro aqui, ele é um péssimo administrador de dinheiro, porque ele se enveredou para quem? Para a miséria, a pobreza. Ele queimou o filme dele com quem tinha dinheiro. Mas ele não está falando mal dos ricos. Ele não está dizendo que não é para os ricos ofertar. Ele diz o seguinte: a intenção está errada. A motivação está errada. Não é desse modo. Então, meu querido, não é quantidade, é proporcional. É proporcional de cada um. Tem alguns irmãos que podem e têm condições de ofertar um valor alto. Mas é interessante que aos olhos de Deus isso não é o valor disso, é o proporcional. Se ele foi fiel numa grande quantidade, o outro pode dar 10 vezes a menos, mas ele é fiel, para Deus tem o mesmo valor. Para Deus tem o mesmo valor. Porque Deus é o dono do ouro e a prata, irmão. Deus não tem problema com dinheiro, irmão. Deus não tem nada com dificuldades. Não está, o banco dele não está vazio. O depósito dele está abarrotado, irmão. Agora, vale muito, irmãos, o que passa no teu coração e no meu coração. Isso é para todos. Jesus está ensinando aqui para os discípulos. Para os discípulos. Ele não estava preocupado com os outros. Ele disse: olha, vocês serão aqueles que levarão a mensagem do meu reino. Vocês têm que aprender e entender isso. Então, meus amados irmãos, você que está no templo, você que está me assistindo pela essa live, não tem a ver com dinheiro ou valores. Não tem a ver com as coisas do lado de fora. Mas tem a ver com as coisas do lado de dentro. Se eu tenho dificuldade no pouco, como disse o próprio Jesus, nunca serei fiel no muito. E quando nós nos apegamos a essas coisas, irmãos, nós estamos adorando não a Deus, mas um outro Deus chamado Mamon. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, é voluntário, é espontâneo. Por isso que o gasofilaço fica aqui na frente da igreja, nós deixamos aqui e dizemos: olha, irmãos, quem tiver vontade, quem quiser, deposite. Fique à vontade. E nós ainda não fizemos isso, e certamente não vamos fazer, né? Que um presbítero fica ali na frente do gasofilaço só analisando, só observando, entendeu? Só observando, entendeu? Se fizesse, não era antibíblico. Mas não vamos fazer isso, porque é uma coisa espontânea, vontade própria, faz quem quer, e responderá não para nós, irmão, muito menos para mim, para aquele que sonda os corações, aquele que sabe de tudo. E no texto ele mostra que ele é Deus. Que ele é Deus. Ele sabe o que é o muito, o que é o pouco, o que você tem, o que você não tem, o que você esconde, o que você mostra. Diante de Deus nós estamos sempre nus, irmão. Sempre nus. É ilusão da nossa parte, queremos esconder alguma coisa das pessoas, de questões dos locais onde nós vamos, mas Deus sabe de tudo. Deus. Muitos irmãos dizem: não, eu estou vivendo umas mazelas aí, estou vivendo uns pecadinhos, né? Então eu vou parar de ir na igreja, porque aí ninguém vai descobrir. Meu amado irmão, minha amada irmã. O que é a igreja? O que é o pastor? O que é os presbíteros
vão fazer ou podem fazer com a questão dela. O problema nosso nunca foi e nunca será isso. Porque aquele que está todo dia, por isso que a nossa igreja, as igrejas reformadas não acreditam que você entra em culto e sai de culto. Isso não existe para nós. A tua vida é um culto. Você não entra e nem sai. Você está todo o tempo ou adorando ou desagradando. Mas você não sai da presença de Deus nunca. Porque Ele é o Deus onisciente, onipresente e onipotente. Então Ele está em todo lugar, sabe de tudo e tem todo o poder. Então não existe. Nós só apenas nos reunimos em comunidade para adorar a Deus. Mas ninguém vai terminar o culto agora e saiu da presença de Deus. Todo mundo continua no culto, irmão. O que é culto? É serviço. Isso significa culto. Então você vai prestar um serviço, ou ruim ou bom, mas vai prestar. Então, então eu vou parar de ir na igreja, né? Aí ninguém vai descobrir mais nada. Coitado. Então, meu amado irmão, aprenda, que nós possamos aprender com essa viúva. É a coragem. Tem muita gente que tem chamado de Deus, o que está travando ele é a covardia. O que está travando ele é o medo. Está travando ele é a timidez. Tem gente, quando abre a boca para cantar, irmãos, parece um anjo cantando. Mas tem um medo que chega a se arrepiar. Aprenda com essa viúva. Ela não tinha muitos talentos, irmãos. Quer ver um personagem que ele não fez nada de extraordinário? E Jesus disse que os nascidos de mulher, ninguém é maior do que ele. João Batista. O Evangelho de João diz que João Batista não fez nenhumzinho milagre, irmãos. Nada. Nem um resfriado, nem uma dor de cabeça. Nada. Diz que não fez nenhum milagre. E Jesus disse, dos nascidos de mulher, ninguém é maior que esse cara. Você está entendendo como é que é o esquema aqui? Aonde que está? A ótica nossa é o seguinte, o cara que mete a mão e o cara já sai pulando endemoniado, esse é o cara poderoso. Esse é o do fogo, esse tem fogo na boca, tem fogo na mão, tem fogo na canela. Meu irmão, presta atenção. Isso é os olhos da carne, entendeu? Jesus, então, meu amado irmão, não se acovarda na sua simplicidade, na sua timidez, nas suas fraquezas. Está aqui uma mulher, exemplo de fraqueza, mas é corajosa. Confia. Confiança, irmãos. Confia, irmãos. Confia, irmãos. Confia. Quer ver uma coisa, irmãos, que vira um escândalo? Vira um escândalo. Se eu falar isso, vai virar um escândalo. Mas eu vou falar. Escuta só. Vamos supor que eu estou desempregado. Eu estou desempregado. E eu disse para Deus assim, Senhor, isso aí os advogados, quem é advogado aqui sabe disso e acontece direto. Quem já passou por essa fase sabe que isso é verdade. Quando você vai colocar um advogado para que ele defenda a sua causa no INSS, às vezes é 2, 3, 4 salários que você recebe, fica com quem? Com ele. Essa é a proposta. Se nós ganharmos a causa, 3, 4 salários é meu. E nós fizemos isso com a maior tranquilidade e confiamos que vai dar certo. E dá certo. Porque os advogados sabem o caminho das pedras. Agora é interessante, se eu fizer isso com Deus, é escândalo. Você diz, Deus, eu estou desempregado. O primeiro soldo que eu receber, eu vou ofertar tudo na tua casa. Você que nem essa viúva aí. Nós ficamos escandalizados. Mas cara, está desempregado, amigo. Está desempregado, não tem nada. Nós ficamos é a falta de confiança. É a falta de crer que é Deus que vai abrir. É a falta de dizer assim, Senhor, eu quero dedicar tudo realmente. O Senhor me deu confiança, irmão. Confiança. E seja espontâneo. Seja espontâneo. Seja liberal. Não fique constrangido, com medo, com vergonha. Isso não atrai os olhares de Deus. Faça de maneira natural. Tranquilo. Se estão olhando, não estão olhando, se é pouco, se é muito, se é bonito, se é feio, faça espontaneamente. Seja você mesmo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então vamos ficar de pé, queridos, vamos encerrar.
esse culto, vamos orar ao nosso Deus. Olha, se eu fosse um cara apelativo depois dessa mensagem, vocês irmãos, agora é hora de ofertar. Mas eu não vou fazer isso, não é o nosso papel aqui, não é o nosso objetivo. É só trazer clareza para o coração dos irmãos e que você seja muito abençoado com tudo que você ouviu. A decisão e a atitude é sua. Não é para me agradar ou nos agradar. É Deus. É Deus. Vamos orar. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, Pai santo, muito obrigado por esta noite maravilhosa. Muito obrigado, Deus, por o Senhor nos dar a graça de olharmos para a vida de uma pessoa simples, rejeitada na sociedade, não tinha status em lugar algum, não era vista por ninguém, mas muito bem observada pelo Senhor. E as suas atitudes fez com que ela fosse, ó Deus, levada tão a sério que os evangelistas escreveram nos seus evangelhos a história dessa mulher, essa viúva pobre, com as 2 moedas. Meu Pai, em nome de Jesus, que nós possamos aqui nessa noite ter a coragem dessa mulher, Senhor, a confiança dessa mulher, e sermos pessoas espontâneas nas nossas atitudes, nas nossas ações, não para agradar os homens, mas para agradar ao Senhor. Porque o Senhor está mais interessado no que está acontecendo dentro de nós do que aquilo que está acontecendo fora de nós. Meu Pai, em nome de Jesus, abençoa as nossas irmãs, nossos irmãos, que são pessoas simples, são pessoas trabalhadoras, lutadoras, guerreiros de todos os dias, na peleja da vida, na conquista dos seus despojos, do seu dinheiro para a alimentação. Senhor, derrame-a da Tua graça, abre as portas para aqueles que estão desempregados. Deus, acrescenta, meu Pai, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que o Senhor é o Deus da providência. A Tua palavra diz que o Senhor, quando abre portas, ninguém fecha. Mas porta que o Senhor também fecha, ninguém abre, Senhor. Que o Senhor, em nome de Jesus, abra as portas para os meus irmãos. Coloque alegria no coração deles. Paz. Ó Deus, em nome de Jesus. Meu Pai, que a nossa igreja, que a nossa liderança, que os nossos professores, que a igreja em geral, a nossa comunidade em si, possa, Deus, viver e praticar a Tua palavra, Senhor, sem fazer remendo, sem pular versículos, sem cortar aquilo que lhe agrada e rejeitar aquilo que desagrada. Meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque nós somos todos necessitados de Ti. Acrescente muito mais naqueles que já têm, ó Deus, seus recursos. Que eles possam, Deus, transbordar nas Tuas bênçãos e transformar isso em bênção para o Teu reino também, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que o amor maravilhoso do nosso Pai, a graça manifestada no Filho e o poder e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, irmãos, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos e minhas amadas, você que está me assistindo, chegamos então ao final desse culto aqui. Você continua na presença do Senhor, que você possa estar conosco nas nossos trabalhos da semana, e o louvor vai continuar cantando aqui, e nós então encerramos esse momento. Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Vem, Senhor, minha vida oferecer,
Valeu? Deus abençoe. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em seu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E aí é o seguinte, ó, fazemos um estudo. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em seu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, Senhor.